Começando mais uma Anamnese da Aprovação, um projeto do Curso Mini para te aproximar do seu sonho de vivenciar a medicina. Eu sou o João e hoje, ao meu lado, tenho a honra de estar com o gigante professor Bruno Malízia. Por favor, professor. Fala, João. É um prazer inenarrável estar aqui de novo. E temos muito a compartilhar isso na segunda temporada, né? E hoje temos aí a história do grandioso amigo, não vou falar o nome, vou deixar ele falar. Suspense. Mas hoje é mais um episódio muito especial, mais um aprovado na Medicina UERJ, nossa querida Medicina UERJ. Com vocês, o grande, o ilustre, Matheus Teixeira, por favor, meu irmão. Oi, gente, meu nome é Matheus, eu sou da Med UERJ, a melhor do Rio, né? Chegou chegando. Tô muito feliz de estar aqui. Cara, primeiramente, obrigado por aceitar o nosso convite. Obrigado por compartilhar a sua história com a galera que está assistindo. Pode ter certeza que isso vai ser diferencial para aqueles que estão onde você já esteve, onde eu já estive, que é a fase do vestibular. Para começar a nossa conversa, eu queria saber de você, como é que a medicina surgiu na tua vida, cara? No segundo ano do ensino médio, a gente começou a dar sistemas do nosso corpo, né? Sistema digestório, sistema respiratório, os primeiros, né? E eu comecei a me interessar muito por isso, eu comecei a gostar muito. E eu nunca imaginei que eu faria medicina na vida, assim. Sério? Sim. Nunca? Foi nesse momento que surgiu a possibilidade. Mas eu comecei a gostar muito dos sistemas, eu comecei a me interessar pelo assunto, queria estudar sobre isso. Aí eu comecei a pensar sobre trabalhar com isso, né? E foi isso. Foi assim que a medicina surgiu e quando você decide fazer medicina, ela vem te conquistando, aí não tem mais volta, né? Exatamente, cara. Porque você começa a ver, assim, no seu caso, estava interessado ali na aula de biologia, sistemas, fisiologia, e depois até queria que o Bruno falasse um pouco sobre isso. E aí você olhou e falou, cara, acho que vou fazer medicina. Mas quando você percebeu que fazer medicina numa faculdade pública era um desafio, como é que foi esse baque aí? Ou não foi um baque, foi tipo, beleza, vamos lá. Cara, assim, falar pra você que eu gosto um pouquinho desse ar de desafio, sabe? No início, né? Porque depois foi sofrimento. Mas eu gostei no início do desafio, sabe? Eu queria correr atrás, eu queria buscar essa aprovação. E foi isso, eu não acho que foi... Eu não acho que eu neguei muito o fato de ser difícil, sabe? Eu sabia que era difícil, que isso era o jogo e eu tinha que jogar, sabe? Pô, Bruno, você que já teve aí com turma de segundo ano, primeiro ano, colégio, você via muito isso dos alunos passando pela sua aula, porque é na aula de fisiologia, e descobrindo essa vocação para medicina? Cara, é comum, porque assim, a história do Matheus é até engraçada, né? Porque assim, normalmente a gente recebe os relatos do sempre quis fazer medicina, era o meu sonho de criança, os meus pais, minha família, e aí aquilo leva pra vida inteira. O dele foi por acaso, numa aula do segundo ano, despretensiosamente, vou fazer medicina. Maneiro isso aqui. E aí, assim, óbvio que eu falo pela biologia e eu sou suspeito pra falar, né? Amo o que faço, amo dar aula de biologia, mas é algo muito, assim, pra quem tem a mínima possibilidade ou afinidade com a área de saúde, você passar ali por citologia, ok, passa por bioquímica, você já tem que ser um cara um pouquinho mais interessado naquilo, já estar interessado naquilo. Agora, quando você entra em fisiologia, e aí isso começa às vezes lá no ensino fundamental, né? Que você já vê sistemas no ensino fundamental, mas assim, no ensino médio você vê com mais detalhes. Então, para quem tem o mínimo interesse e que gosta, e que tem afinidade ali com a biologia, esse é um momento em que você se encanta. Eu acho que é um momento que você vai se encantar mais. E aí é a hora que o cara ou vai buscar a medicina ou vai buscar qualquer área ali, né? Muitos optam por fazer biologia, né? Já tive casos de alunos no colégio que optaram por fazer biologia porque gostavam muito das aulas de biologia. No caso do Matheus, como o encantamento foi por fisiologia e provavelmente por fisiologia humana, né? E não do inseto, Artrópode. Naturalmente, a área que se cobiça é a medicina, né? Por mais que existam outras áreas que também trabalham fisiologia humana, eu acho que o encantamento acaba vindo pela medicina. E legal a história, né? Legal esse start, né? Do momento do... Porque muitas vezes, assim, quando é um histórico que é familiar, você entende, você vive o dia a dia da família. Quando às vezes é um histórico do tipo assim, fulano se machucou, teve que fazer uma cirurgia. E aí dentro do hospital viu que aquilo era uma... Né? Já ouvimos alguns relatos assim. Ou que viu o tratamento de um familiar e aí vê a importância do médico naquilo.
E você, no caso, foi na parte técnica, né? Foi na parte do tipo assim, é um conteúdo e extrapolou aquilo para a aplicação prática e como isso poderia ser legal para sua carreira, para sua vida, né? Para sua formação, para sua profissão, bacana. Então, assim, acontece muito. E acredito, obviamente, que aconteçam para outras áreas, mas como a gente vive a medicina, a gente acaba vendo muito isso, né? Mesmo quando o cara já chega pronto, querendo medicina, acaba sendo a aula de biologia, a aula que ele vê aquilo que é mais próximo do que ele vai enfrentar pela frente. Então, acaba que também, para mim, é muito bacana, porque eu acabo vendo os olhares mais curiosos, pelo menos nessas aulas de fisiologia, tá? Nas aulas de bioquímica, nas aulas de citologia, não muito nas aulas de botânica, que aí a galera de medicina já não liga muito para essa área de botânica. Não, isso aí, quem está assistindo a gente é ex-aluno, certamente tem lembranças das suas aulas naquilo que a gente vê na faculdade que a gente vai levar pro resto da vida. Mas, Matheus, queria saber de você, porque assim, você fala que, cara, achou legal ter um desafio. Tudo bem, no primeiro momento a gente pode até achar legal ter um desafio. Só que quando que virou a chave, quando caiu a ficha que você percebeu que, irmão, isso é realmente um desafio? Cara, foi no meu Enem treineiro. Treineiro? No segundo ano do ensino médio? No segundo ano. Assim, eu achava que eu ia pelo menos bem em matemática. Eu sou muito bom. Muito bom, eu me acho meio arrogante. Não, mas fique eu tranquilo. sempre tive facilidade com exatas, sabe? Matemática, física, química. Aí eu achava que ia bem nessas áreas. E eu peguei o Enem 2022, foi um Enem mais difícil. Eu tirei acho que 20 em naturezas, sei lá, 30 e poucos em matemática e assim. Aí eu percebi que não era tão trivial assim, sabe? Antes eu achava que era possível. Tipo, é possível, mas começou a ficar... Veio a... Realidade, né? realidade de que é difícil. Isso é um relato frequente aqui no nosso podcast, porque é assim, cara, você era um bom aluno no colégio? No segundo ano eu era. Isso, então, você era um bom aluno ali, então o cara é um bom aluno, ele acha que, vou ali fazer a prova do Enem, o pessoal deve fantasiar muito, colocar o sarrafo, falar que é muito difícil, mas deve ser normal. E aí você vai e toma a primeira porrada do Enem. E assim, queria saber como é que foi, pode ser sincero, mano, como é que foi esse primeiro baque do Enem na sua vida? O que isso fez de diferença pra você? Você só continuou ou você mudou alguma coisa? Cara, eu continuei, tipo, tentando buscar atrás, sabe? Porque eu não tive aquela sensação de vou desistir no início, sabe? Entendi. Eu tentei correr atrás. Eu comecei a estudar nas férias, pô, do segundo pro terceiro ano. Pra recuperar as matérias do ensino médio mesmo, que eu não tinha se recuperado, não tinha aprendido muito bem. E é isso, eu tentei correr atrás. Meus amigos chamavam de maluco por estar estudando nas férias. Não recomendo muito isso pra quem tá fazendo o processo. Não recomendo, ponto, estudar nas férias, porque as férias não é descanso, precisa de energia durante o ano. E é isso. E assim, então, você percebe que esse baque do Enem foi importante pra você começar a se mexer, né? Por que a gente fala isso? Porque, cara, muitas vezes alguém aí tá no segundo ano, acabou de ver o resultado do Enem horrível, e a primeira coisa que faz é desistir do sonho. Cara, não dá, pô, medicina é muito longe pra mim, não sei o quê. E o que a gente vê normalmente é que depois de, sei lá, uns 7 anos vai estar de novo no cursinho. Porque, cara, aquilo ali é o desejo dela, entende? Então, você viu o desafio e correu atrás. Ainda que a gente não deva estudar nas férias, cara, você queria se mexer de alguma forma, eu acho isso muito válido. Porque é aquele primeiro momento, né, Bruno? Quando o aluno percebe, opa, eu não sou aquela belezura toda que mamãe falava. Então eu tenho que trabalhar aqui. E queria saber de você, Bruno, como é que na sala de aula, esse aluno que está chegando ali e que é um bom aluno, que sempre foi um bom aluno no colégio, mas que precisa ter um pouco mais de humildade, de reconhecer que ele precisa estar ali e estudar e trabalhar como qualquer outra pessoa. Na maioria das vezes, ele já vai, pensando na configuração, né, que um mini traz, ele já vai perceber que o buraco é mais embaixo nas primeiras 2, 3 semanas. Assim. Porque são semanas que já começam muito pesadas, né? Como a nossa proposta é que a gente veja o conteúdo e revisite esse conteúdo várias vezes ao longo do ano, a gente já começa com muita intensidade. Então o Matheus vai lembrar que a primeira aula, que é uma aula para durar 3 horas, dura 3 horas e meia, 4 horas, 4 horas e meia. Então assim, passa e o aluno já fala, pô, esse cara aí tá passando do horário. Pô,
e aí, não tem família não? E aí a gente sabe que naquele momento a gente está ali concentrado no processo, na aprovação. Então, assim, a gente passa do horário porque precisa, a gente tem uma intensidade muito grande, e aí quando pega, por exemplo, alguém que acabou o terceiro ano, ou alguém que está fazendo o terceiro ano, no caso o Matheus tinha acabado de terminar, a primeira aula, às vezes, é tipo um semestre deles no colégio, então um bimestre, assim, você fala, pô, mas e aí? Próxima aula acaba o ano, então, né? Acaba o primeiro ano do colégio. E porque assim, então assim, ele já percebe que naquele nível de intensidade, se ele tiver a postura que ele tinha quando estava no colégio, não vai acompanhar. Então assim, às vezes chegar atrasado 20 minutos na aula já te deixa, tu já perdeu muita coisa. Porque não é que seja correria, é porque tem muita intensidade, né? Então assim, acaba que aquilo que o aluno pintou na escola, se ele chegar de salto alto, ele rapidamente ele vai perceber que não é bem assim. Por quê? Porque a gente vai fazendo a aula e vai mostrando as questões. E aí o aluno e a gente faz a pergunta sabendo que o aluno muitas vezes vai errar. E aí quando ele erra, a gente fala, você errou por conta disso, disso, disso. Então assim, ele vai, pô, se fosse na prova eu ia errar também. Então a gente já constrói a aula baseado no que o vestibular aborda. E a gente sabe aquilo que vocês erram com mais facilidade, com mais frequência. E a gente acaba expondo para mostrar para vocês, desde o primeiro momento, que se tiver soberba, vai cair por terra. Então, assim, e não é o caso do Matheus. O Matheus sempre foi uma pessoa extremamente humilde. Eu fui quietinho, tímido, como eu sou tímido também pra caramba. E fui ouvir a voz do Matheus, sei lá, na terceira aula. E logo de cara, pelo perfil, pelas respostas, pela participação, você sempre participou, mas na tua, ali no cantinho, eu já comparei logo de cara até com a equipe, que a gente conversa muito sobre os nossos alunos, com o Luiz Felipe. Uhum. Que eu fui ouvir também a voz na quarta semana, um mês de aula, eu fui ouvir a voz do Luiz Felipe. E aí, no início é uma incógnita, porque você vai ver que a pessoa está concordando, mas concordar por concordar, sabe, cachorrinho de táxi, concorda com tudo. Então, assim, você pode estar não entendendo nada e concordando só por simpatia, né? Só por não. E não era o caso. Então, assim, você via o Matheus até antecipou e participou no início até mais do que o Luiz Felipe, depois que o Luiz Felipe se soltou, mas então assim, eu já via que o Matheus tinha uma base, né, bem forte em biologia, então tinha uma solidez bacana. E aí o que a gente vai vendo é assim, nunca teve uma postura arrogante e estava ali para aprender. Então fazia a pergunta quando tinha que fazer, concordava quando tinha, discordava quando tinha que discordar, e assim ele levou o ano com uma tranquilidade ímpar. Quando eu falo tranquilidade, as pessoas é o que vocês passam pra gente. Por dentro pode estar o circo pegando fogo, e normalmente está mesmo. Mas você estava ali, na posturinha, quietinho, e só absorvendo uma esponjinha ali, absorvendo, e a gente vai chegar nesse ponto, mas a transcrição da tua prova, pô, brincadeira pra você. É mesmo? A nota que veio, aprovou, tá maravilhoso, mas assim, eu falei com ele. Se foi a transcrição literal que eu acho que foi, não tem por que ter sido diferente, era uma prova que era um absurdo. Mas a gente vai chegar nesse ponto. E voltando um pouquinho aí, Matheus, então você toma essa chacoalhada do Enem ali como treineiro, e aí você vai pro seu terceiro ano do ensino médio, certo? Uhum. E nisso você só estava no colégio, você não fez junto o curso. Não. E como é que foi esse terceiro ano para você? Foi um ano que você estudou, evidentemente, mas você já tinha virado a chave, já tinha percebido que o buraco era mais embaixo. Como é que foi o seu dia a dia ali? Bom, eu acho que eu confiei muito na minha escola. Eu tinha professores assim muito bons, eu tinha um certo material na escola bom também. E eu estudava com base que eu estava dando na hora. Eu fui seguindo o terceiro ano normal, sabe? Eu acho que eu não tinha tanta pressão de passar direto. Eu queria passar direto, claro. Óbvio. Todo mundo quer. Tinha o objetivo de passar direto, mas eu não tinha problemas com fazer mais um ano, sabe? Entendi. Mas eu acho que fui confiando na escola. Porque eu estudei em uma escola muito boa. E, bom, na minha rotina eu assistia às aulas. Quando tinha aula à tarde, ia para aula à tarde. Às vezes não estudava em casa porque estava cansado.
quando não tinha aula à tarde, eu estudava durante a tarde e eu fui levando durante o ano, sabe? Você teve um resultado bom nesse seu terceiro ano, né? Quer falar pra gente aí o que aconteceu? No meu terceiro ano eu quase passei para a UFRJ, faltaram 3 pessoas no final da lista de espera. Isso eu acho que aconteceu porque durante o meu terceiro ano, eu foquei muito no segundo dia do Enem. Porque eu sabia que minhas melhores matérias estavam lá. Aí eu pensei, pô, vou tentar mais de 40 nesse dia, isso em redação, né? Segundo dia, redação. Tentar mais de 40 nas 2 áreas do segundo dia e torcer para dar certo, para o primeiro dia ter sido o suficiente, sabe? E não deu, mas pelo menos Pô, mas foi pro quase. terceiro ano, cara, é um resultado muito expressivo, você não acha, Bruno? Sim, sem dúvida. E assim, isso. O que me deixa mais curioso, na real, é que, primeiro, é conhecer alguém que ficou ali na beirada da lista de espera, porque a gente sempre sabe que existe essa pessoa. Mas dificilmente a gente conhece essa pessoa. E hoje eu tô conhecendo alguém que ficou ali na beirada. E como é que foi pra você, entrando agora no seu ano de mini, levar o começo do ano no mini, cara? Porque, imagina, alimentando a esperança de que talvez desse e, convenhamos, 3 pessoas na frente. É bem plausível. E ainda assim ter que estudar de novo, pô, fazer tudo de novo, aquela pressão de novo. Como é que foi isso pra você assim que você chegou no mini? Cara, foi uma parada assim. Eu não tinha vontade de estudar, sabe? Eu tava com muita esperança que podia rodar. Minha mãe ficou procurando as pessoas pra ver quem podia ir, quem não podia. Bom, não tive vontade de estudar até ter certeza que eu não ia passar, sabe? Eu tava fazendo tudo no automático, o menino me entregava. Mas tava fazendo. Tava fazendo, Isso. claro. Tava fazendo as apostilas, assim, todas as aulas, tudo. Vontade não tinha, mas eu tava seguindo o processo mesmo. Tava confiando no processo. E quando é que você descobriu que não ia dar? Você lembra a época do ano? Primeiro pro segundo semestre, quando começaram a rodar as vagas do segundo semestre, porque eu imaginava que ia rodar várias de uma vez só, pro segundo. Aí eu ia ter a noção se ia dar ou não ia. Foi no ano que mudou o SISU pela primeira Foi, vez, foi. né? Que foi só um SISU. Foi. Então foi lá pra junho. Foi. Então você tá falando pra mim que você ficou de fevereiro até junho no modo automático. Não, todo dia eu ficava atualizando a página da FRJ pra ver se tinha saído lista nova. Cara, assim, talvez você que esteja assistindo isso. Eu não sei o que você tá pensando aí, meu amigo, mas olha, no seu lugar, cara, eu ia ficar bem revoltado. Porque, porra, caraca, 3 pessoas, pelo amor de Deus, não é possível, cara. E aí, ainda assim, você tinha que ir pro curso, assistir a aula de coisa que você já sabia e fazia a lista de novo, pensando, pô, falta tão pouco, pelo amor de Deus. Cara, eu acho que isso é uma batalha mental que você ficou e não foi por 3 semanas. Cara, foram uns 4, 5 meses aí nessa brincadeira e queria saber se você percebia isso nas aulas, Bruno. Assim, não, porque eu ia até perguntar como você lida com esse modo automático. Porque algumas pessoas também, porque o seu relato anterior no terceiro ano foi, eu fui fazendo o que tinha que ser feito, que a escola ia propondo, e tudo bem, e aí você teve um resultado muito bom. E existem pessoas, João, que, cara, funcionam assim, vão fazendo, vão sendo alimentadas com o que tem, né? E vão fazendo o que tem que ser feito. E se o que está sendo fornecido está sendo eficiente, você está funcionando e tudo bem. Existem pessoas que, como às vezes eu sempre falo, né, não precisam necessariamente estar motivadas. O que faltava para você era motivação para estudar, vontade nenhuma de estudar, mas foi fazendo o que tinha que ser feito. E como o Matheus é uma pessoa muito tímida, tô mentindo? Não. Ele ficava quietinho na dele, não faltava as aulas e fazia o que tinha que ser feito, estava ali, estava presente. Então não dava muito para perceber isso. O que eu percebi foi que aos poucos ele foi ganhando presença, cada vez mais, ganhando assim, força dentro de sala. Então provavelmente foi isso, provavelmente aí nessa virada de mentalidade, né? Do tipo assim, não, agora se eu não der um gás, não mudou da água pro vinho não, mas ele teve um pouquinho mais, mas na minha cabeça eu estava atribuindo muito mais a Época do ano. sabe, tipo assim, não, ele é tímido, então ele se familiarizou, está mais enturmado agora, e agora é um momento que está se sentindo mais à vontade. Eu sou assim, eu, né, me via muito, né, no seu perfil. Mas é isso, acho que as pessoas, o que falta a muitas pessoas é entender que, cara, que as coisas precisam ser feitas. Se não forem feitas, você não vai andar para frente, você não vai nunca se aproximar do teu objetivo.
E aí, muitas vezes, a gente fica tentando esperar a motivação e aquele brilho nas coisas que nem sempre vão ter. E você tem que fazer. Então, era o que eu via, né, o Matheus fazendo. E fazendo bem feito. Então, por isso que, assim, não era perceptível. E isso é até bacana, porque a gente não falou sobre isso ao longo do ano. Mas é bacana você ver como as pessoas lidam de modo diferente com diferentes problemas. O que para você estava sendo ali uma agonia, não deixou você abandonar o teu propósito final. E deu certo. Então você imagina, por exemplo, se você tivesse esperado, eu vou me matricular um curso só quando eu tiver certeza, provavelmente esses 6 meses não seria o suficiente. Então, mesmo que você não estivesse fazendo, vamos botar assim, 100% motivado no primeiro semestre, você estava fazendo. E aí você estava recebendo a informação, você estava fazendo suas apostilas, você estava executando o trabalho. E aí depois, talvez você passou a enxergar do tipo, tem que fazer um pouquinho mais, porque se não fizer, talvez não dê esse ano também. E aí surge a motivação, não sei se é a motivação, mas surge a força. Então, assim, tem que passar. E isso na cabeça de uma pessoa, isso faz muita diferença. Acho que é por aí mesmo. E assim, Matheus, além desse fato, né, da esperança em ser aprovado, qual era um outro grande desafio para você durante um ano de Mini? Nossa, linguagens. Linguagens é minha pior matéria disparado. Foi o que não me fez passar no terceiro ano. Acertei acho que 32. Então, sou muito ruim em linguagens, sempre fui. E é isso. Linguagens. Mas é problema para muita gente. Pô, linguagem no Enem, cara. Meu Deus do céu, não lembro da minha época não, mas um abraço, professora. Cara, aí chegou ali no meio do ano, você viu que não dava, virou a chave. E como é que era a sua postura diante da preparação? Porque você tá na UERJ. Você falou, não, só vou estudar para a UERJ faltando as 3 semanas ali depois do Enem, ou você já começou a estudar desde o começo do ano? Cara, falar pra você que meu foco no ano foi o Enem, sinceramente. Porque eu já tinha chegado muito perto. Eu pensei, se eu estudar mais, eu vou conseguir passar com tranquilidade, sabe? Mas, querendo ou não, no Mini, a gente fazia questão discursiva sempre. E eu acabava estudando pra UERJ também, sabe? Porque não eram só as questões, a gente aprendia a fazer as questões também, sabe? E foi isso. Basicamente, eu tava estudando pros dois sem perceber, achando que tava estudando... Exatamente. Meu foco tava maior pro Enem, sabe? Isso é uma coisa que a gente fala aqui no Anamnese com frequência. E queria até saber do Bruno. Às vezes eles nem têm essa percepção, né, cara? Quem tá no Mini nem tem essa percepção. Que tá estudando ali para o Enem, pra UERJ. E, pô, hoje em dia, sei, há anos fazendo isso. Ainda mais esse ano, que são só 2 semanas pra UERJ. Como é que você encara essa estratégia de quem vai deixar para se preparar pra UERJ ali, faltando apenas as 2 semanas depois do Enem? Um risco muito grande, João. Eu não recomendo. Eu não penso um curso assim. Não penso um ano de biologia dessa forma. O Mini surgiu lá atrás, em 2012, preparando desde o início do ano e se manteve até agora, preparando desde o início do ano para a UERJ. Em especial para o exame discursivo, porque a gente já trabalha num nível tão alto que a gente não fala muito em exame de qualificação, né? A gente faz o exame de qualificação. É a nossa obrigação. A gente vai fazer e a gente vai estar ali para passar o carro no exame de qualificação. A gente não está muito tenso com ele. Mas com o exame discursivo, que é o grande desafio da prova da UERJ, a gente tem que estar alinhado, concentrado e trabalhando desde o início do ano. Então, assim, sempre foi algo que a gente sempre conversou muito sobre o quanto destinar na hora de montar um curso para um ou outro. E algo que é senso comum, assim, né? Que é comum na nossa opinião, é que conteúdo é conteúdo, né? Eu sempre falo muito isso para vocês, assim, não deixa de lado conteúdo, estude conteúdo sempre, você que estiver vendo a gente. Saiba muito bem o conteúdo de biologia. As pessoas às vezes falam assim, não, mas eu já estudei muito conteúdo, eu vou estudar só por questões. Pode dar certo, e dá certo para algumas pessoas. A questão é que, cara, se você tem um núcleo comum e seu conteúdo está muito sólido, lapidar sobre questões é o diferencial. Então, o que a gente faz pensando em biologia, por exemplo? A biologia celular que cai no Enem cai na UERJ.
A bioquímica cai na UERJ, no Enem cai na UERJ. A fisiologia que cai no Enem cai na UERJ. Não tem nenhum assunto que o Enem cobre em biologia que a UERJ não possa cobrar e vice-versa. A diferença está no formato. E eu não estou nem só falando do formato ser discursivo ou ser objetivo, ser de múltipla escolha. Eu estou falando do formato, uma questão sobre educação ambiental ou ecologia. Cai com um perfil um pouco diferente no Enem do que cai na UERJ. Mas é o mesmo conteúdo, o conteúdo base é o mesmo. Então, o que a gente faz é, desde o início do ano, trabalhar com muita solidez o conteúdo. A gente trabalha o conteúdo de forma muito sólida, muito forte, muito profunda. E, em cima disso, ver como esse conteúdo trabalhado, que é comum ao Enem e ao UERJ, aparece na questão, para treinar a questão, que é o que você falou. O treinamento sobre a questão. Então, assim, a UERJ vai cobrar de um jeito que não é o jeito que não é o formato que o Enem vai cobrar. Então, a gente precisa lidar com os dois simultaneamente. Porque eu não consigo imaginar uma preparação em 2 semanas para a UERJ. Esse ano são 2 semanas, no seu ano foram 3, né? Então, que são poucas, 3 semanas são poucas. A gente estava acostumado a trabalhar com 4. E são poucas 4 também, mas assim, são 4, não são 3, não são 2. Então, daqui a pouco é uma. Então, com 2 semanas, acho que assim, o projeto UERJ ajuda muito nisso, né? Que a gente trabalha aí com 24, 27, 30 semanas desde o início do ano voltado só para o UERJ. E, além disso, ainda tem o extensivo que a gente vai trabalhar todos os dias, todas as semanas, questões discursivas de diversas provas, mas sempre voltando para o lado da UERJ, que é a principal prova discursiva que vocês disputam. Aí, obviamente, que vão ter questões da Unifesp e o cara vai treinar para a Unifesp e vai ter aprovação para a Unifesp, então vai ter questão FUVEST, vão ter questões Unicamp, mas pensando em vestibular Rio de Janeiro, a UERJ é a nossa casinha aí, né? Quase a sua casinha agora, foi a minha já, né? Mas é onde você vai precisar treinar para isso. E engraçado, né? Que assim, repara, você foi aprovado para a UERJ e você falou que o seu objetivo principal era o Enem. Então, em termos de conteúdo, nada comprometeu. Uhum. O que mudou foi a forma de treinar isso na execução da questão, que faz toda a diferença para o vestibular da sua universidade atual. Mas é isso, eu acho que assim, faz diferença, e faz diferença você pensar nisso o ano inteiro. Em especial para as específicas, para as discursivas. Considerando que o EQ, nem todo mundo tira A, mas assim, Sim. que vocês têm uma plena condição e uma chance que eu não acho também que seja uma grande preocupação. Você pode falar isso melhor do que eu. Claro que se preocupa sempre, porque você tem que fazer aquela prova e tem que tirar o A. Mas eu não sei qual o nível de tensão que você levou para o seu exame de qualificação. Acho que até pode falar um pouquinho sobre isso pro pessoal. Eu acho que eu fiz o exame de qualificação com muita segurança, porque eu acho que eu nunca tirei menos de A, né? Tipo, em simulado, prova. Então, assim, eu fui pra prova tranquilaço, sabe? Que eu consegui o A. Assim. Já tinha testado, né? Essa é uma prova... Tinha zero tensão, sabe? Entendo. E assim, acho que você não precisa nem ter medo de soar arrogante, porque isso foi construído por você. De verdade. Então, essa segurança na hora do exame de qualificação foi construído por você quando você estava estudando, fazendo prova antiga. E é isso mesmo. Você chega lá para fazer o exame de qualificação e você sabe, cara, o A tá garantido. Ali, se eu vou tirar 43, se eu vou tirar 60, aí é outra história. Mas o A tá garantido, acho que é por aí mesmo. E aí chegamos ali no segundo semestre, reta final ali pro Enem. Como é que tava pra você? Ainda mais pelo agravante de, cara, quase passei, e aí? Você ficou nervoso? Pensou que, poderia não passar novamente, ou isso nem passava na tua cabeça e você só tava naquele modo? Irmão, fica quieto aí, tô aqui fazendo meu trabalho. Não queria passar por isso de novo. Eu queria só estudar pra passar. Eu não queria mais um ano de cursinho, não queria. Eu não conseguia, claro que podia não passar, né? Uhum. Eu não queria passar por isso de novo, não queria. Queria passar logo. Comecei a dar um gás, sabe? Eu não me matei de estudar pra não acabar a energia, mas foi isso. Eu acho que aumentei o ritmo em relação ao primeiro semestre. Entendi. E como é que era no segundo semestre um dia seu? Fala aí, que hora você acordava, como é que você estudava, você ia pro curso, como é que era? Eu acordava, mas não lembro que horas eu acordava, mas ia pro curso de manhã.
almoçava lá e de tarde eu fazia 2 blocos de estudo. Eu estudava depois do almoço, um tempo, parava por, sei lá, 1 hora e meia, e depois continuava até, tipo, 9 horas. Aí parava. E era isso, meu dia, basicamente, todos os dias. Todos os dias. Uhum. Por muitos dias. De manhã você ia pra assistir a aula, você ficava no curso estudando ou estudava em casa? Não, eu ia pra casa. Eu consigo focar bem em casa, sabe? Cara, isso é uma benção, porque eu sou um cara que é difícil focar em casa, então tem que sair. E é um relato que alguns alunos trazem aqui. Como que ficar no curso depois da aula ajudava eles. Até pelo ambiente que era criado ali, né, cara? Todo mundo estudando. Você chega lá na sala de Ipanema ali, à tarde tá realmente o pessoal, a turma da manhã estudando ali, não é o pessoal conversando. O pessoal tá numa outra vibe ali. O pessoal realmente estudando, isso é muito bacana. E assim, Matheus, além dessa rotina de estudos aí, você tinha algum hobby, alguma coisa que trazia um equilíbrio pra tua rotina? Sei lá, assistir uma série, não sei, o que seja. Eu não acho que eu tinha nada especial, assim, sabe? Eu só parava um pouco de estudar, sabe? Eu tentei ir pra academia, mas não consegui manter, não consegui. Eu sei que é ruim, mas não consegui. E... eu não acho que eu sou um bom exemplo pra coisas a se fazer fora do estudo. Não, eu acho que seu exemplo é ótimo. Você passou, pô. Não, Cada um às do vezes seu jeito. e às vezes o fazer é o não fazer. Ficar Às lá vezes é deitado, descansar. olhando pro teto, É tá o- ótimo. É o dormir, é o olhar pro teto, Porque talvez quem esteja assistindo a gente não sabe, nunca fez uma rotina de estudo séria. Irmão, depois de um dia de estudo, cara, você olha pro teto, o teto é o seu melhor amigo. Pô, não tem letra, não tem nada, tá ali branquinho, quietinho. Pô, é uma benção aquilo ali. Você sabe o que eu tô falando, cara. Tá cansado pra caraca, você fala, meu irmão, minha cabeça tá exausta, cara. Pô, aquele bagulho de taxonomia, filho, o negócio é doido. Às vezes tá atordoado mesmo, né? Assim, você não quer fazer nada. Você vai botar uma série, tu vai ter que ler. Uma legenda. Não. Você vai ter que... Os caras assistem série do lado. do lado. E assim, você tinha dificuldade com rede social, porque também é algo recorrente. O pessoal falar que perdia muito tempo no celular. Ah, não, vou ficar só 10 minutinhos aqui. Aí quando vê é 1h10. Como é que era pra você? Tinha. Às vezes eu dava uma procrastinada, claro. Aham. Tive que desinstalar o TikTok, porque não dava, perdia muito, muito tempo. Mas assim, Instagram, WhatsApp continuaram tomando meu tempo. Instalar o TikTok não foi solução. Mas acho que deu pra manter a rotina, sabe? Eu usava mais nessa... Eu sabia que eu ia parar em algum momento. Lembra? Eu falei que tem 2 Aham, os blocos. blocos e o intervalo. Esse intervalo normalmente não era planejado. Era eu procrastinando, sabe? Aí depois Entendi. eu voltava. E muitas vezes era por esse problema nas redes sociais. Ó, tem até uma boa chamada pro anamnese, hein? Esse anamnese aqui. Mesmo procrastinando, ele foi aprovado pra medicina. Por que isso, cara? Isso é vida real, cara. Sabe? É óbvio que a gente tenta fazer a rotina perfeita, do melhor modo possível. E tem gente que realmente consegue. Pô, tem gente que vai abrir mão do celular. Lá em 2019, há muito tempo, eu abri mão do meu celular. Eu fiquei sem celular. Porque eu sabia que eu ia procrastinar. E eu não podia me dar esse luxo. Entendeu? E a gente vai procrastinando com outras coisas. Porque isso é vida real. Entende? E isso é muito importante de passar. E obrigado por falar com a sinceridade aqui. Porque você poderia falar, não, eu não tive esse problema. Eu sou perfeito, sou lindo. E, pô, cara, vamos ser sinceros. Porque alguém que tá te vendo e que quer estar na UERJ no ano que vem, dentro da medicina, ela tá sofrendo com isso agora. Tá ligado? Ela precisa saber que, pô, alguém passou com o mesmo problema que eu tenho aqui, com a mesma dificuldade. E, cara, é possível. E isso é muito bacana. Porque nos momentos que o cara tá procrastinando, muitas vezes depois ele sente aquela amargura, né? Do tipo, pô, nunca vai dar, cara. Pô, não consigo me livrar nem de um celular. Mas, irmão, isso faz parte do processo. O importante é você lutar, tá vendo? Ele desinstalava, ele fazia o... E outra coisa, você fazia o que tinha que ser feito. Você fazia as apostilas, você estudava, você batalhava. Você não deixava de lado quando você ficava tristinho porque tava procrastinando. Isso é importante frisar pra caramba também. Entendeu? Dito isso, né, da procrastinação com celular, os hobbies e tudo mais, queria saber como é que foi ali pra você na semana do Enem. Mesmo com esse background que você já contou pra gente. Na semana do Enem eu tava com sangue nos olhos. É mesmo? Na primeiro dia, né? No segundo dia eu acho que eu dei uma... Não larguei, né? Mas eu acho que em relação ao primeiro dia, eu dei uma relaxada, sabe? Porque o primeiro dia é o grande problema, tinha linguagens, né? Aí... eu fui com sangue nos olhos, eu
acho que não tinha tempo para procrastinação, eu tava muito focado. O Mini também prende a gente muito, tem uma programação que prende muita gente, né, para estudo. Eu acho que nessa semana em si, eu dei todo o gás que tinha sobrado, sabe? Aham. E aí você chega no segundo dia um pouco mais cansado e o fantasma, vamos chamar assim, da lista de espera te atordoava ou você já tinha vencido isso? Cara, eu tava na prova, eu me desesperei, cara, por causa disso. Porque no ano passado eu fui muito bem no segundo dia. Aham. E, cara, eu tava com toda a pressão, eu tenho que superar, não sei o quê. E eu comecei a me enrolar na prova, comecei a me enrolar no tempo, no segundo dia eu não fui mal, acho que dá pra passar com a nota que eu tirei, mas eu fui pior do que no ano passado, no terceiro ano. Entendi. E é isso. Eu acho que no segundo dia foi o meu erro no Enem, sabe? E aí você chega para as semanas que antecedem a UERJ. E como é que foi deixar o Enem de lado? Porque no Mini passou o Enem, a gente não fala nem mais o nome. Palavra proibida. Exatamente, você já sabe. Sim. E aí, como é que foi? Cara, quando eu achei que o Enem não ia dar, eu comecei a dar mais a raça ainda pra UERJ, porque, como eu falei, eu não queria passar por isso de novo, não queria passar por mais um ano. E foi isso, eu o Mini também, na reta final, o Mini é muito... Ele mantém a gente ocupado, sabe? Tem sempre coisa pra fazer. Sim. Então eu comecei a estudar muito pra UERJ, porque... Por isso de novo, eu não queria passar por isso de novo. E Bruno, você percebe isso, cara, durante todos esses anos. O aluno que ele sai ali, até às vezes com uma falsa impressão de que foi mal no Enem, e olha pra UERJ como, cara, é agora, entendeu? Então ele acaba intensificando aquilo que ele já vinha fazendo. A gente pegou até alguns relatos, né, aqui Sim. em podcast sobre isso e, é- e é mesmo, né? E não tem jeito, assim. Passou o Enem, o que você pode fazer por ele? Mais nada. Passou o segundo dia do Enem, esquece. Você não tem. Ah, fui bem, fui mal. Cara, esquece. É o que a gente. É a nossa cultura mesmo. Esquece mesmo. Que não pega nem. Bota na gaveta. Não olha gabarito, não olha nada. Porque não vai fazer a menor diferença. Para de pensar naquilo. Eu sei que é muito difícil, né? O cérebro humano não entende o não. Mas, se for possível, e aí por isso a imersão posterior, né? Então você começa segunda-feira após Enem, e aí você vai ter aula de biologia, aula de química, vídeo para assistir, exercício para fazer, redação, e aí a semana inteira, e aí é onde eu acho que a percepção deles fica um pouquinho mais tranquila, porque ou vira a chave de imediato ou ferrou, então eles entendem isso, e a gente já vai plantando isso na cabeça deles com o tempo. Segunda coisa, é tiro curto, né? Por mais que a gente tenha começado essa preparação lá no início do ano, agora é só a UERJ. Eles já passaram pelo Enem, então eles tiram um pouco do peso das costas. Só tem a UERJ. Eles só vão estudar 3 disciplinas e eles vão ter tarefas o dia inteiro. Então, assim, você fala assim, cara, se eu tivesse que fazer o que eu faço em 3 semanas, me preparando para a UERJ, por 2 meses eu ia morrer. Mas 3 semanas eu aguento. Sim. É igual correr 5 km ou correr 40. 5 km, tu fala, tá, eu vou 5 km, vou correr, cara. Se eu tiver que correr 15, ferrou, mas 5, então assim, é o tiro curto. Então eles acabam vendo isso e acabam dando um gás para quem tem esse pensamento do que eu não quero passar por isso de novo, eu vou dar o meu máximo. Então eles enfrentam aquilo dali como o último suspiro e muitas vezes isso consegue converter resultado. Claro que dependendo de tudo aquilo que você fez anteriormente. Até porque se eu falo que o ano é intenso, essas 3 últimas semanas são ainda mais, né? Então você vai assistir uma aula gravada, pré-aula presencial, para quem faz presencial, vai fazer aula presencial, vai ter 2 lives na semana de biologia, mais química, mais redação, e aí tu vai com aquela semana extremamente pesada, que uma semana tu já fala, meu Deus, não vou aguentar mais, e aí vem a segunda, que tu fala, pô, já tô na segunda, daqui a pouco acaba, e vem a terceira, tu fala, ufa. Acabou. E aí a sensação é que, tipo, pô, se eu puder dormir um mês seguido, vai ser ótimo. Mas aí vem todas as correções que você vai fazer e toda a ansiedade de resultado.
mas é um momento que eu vejo acontecer muito dessa virada de chave, garantir o sprint final que o aluno precisa para aprovação. Tipo, se a prova fosse 2 dias depois do Enem, muita gente não conseguiria ter o mesmo sucesso que tem por ter essas 2, 3 semanas posteriores. E aí tem gente que está preparado o suficiente e só precisa desse gás final. E tem gente, obviamente, que precisa de mais tempo. E aí vai buscar outros recursos, seja no projeto, seja em qualquer outra forma. Mas tem, como o Matheus, né, que já estava preparado. A prova até podia acontecer, mas talvez você não tivesse a mesma gana, né, de passar, que você ganha com essas 3 semanas também. Que tu vai vendo assim, cara, acabei de rever isso na revisão da reta final, da UERJ, do Enem. Tô vendo de novo, agora só fazendo questão UERJ, só estudando Biologia Química e Redação. Então, assim, eu acho que a sensação, e você pode dizer isso, é de que você se sente, nesse pós, mais forte, o seu momento mais forte do ano, assim, sabe? É o momento que você se sente mais forte em tudo. Em conteúdo, em prova, porque você só estudou 3 matérias e você estudou o ano inteiro em 3 semanas, entende? Sim. Você teve 10 aulas de biologia, nas 10 aulas você reviu todo o conteúdo. Você teve 7 ou 8 aulas de química e você reviu todo o conteúdo. Você direcionou tudo em redação para a proposta que a UERJ tem. Então, assim, é um momento que eu julgo aí um divisor de águas, e pelo relato que a gente pega com os alunos também, eles sempre trazem isso. Acho que você pode falar o que você sentiu nessas 3 semanas. No seu caso, foram 3 semanas de preparação final, e nessa lapidação final. Primeiro, eu nem consigo imaginar 2 semanas que é nesse ano, eu fiquei meio chocado agora quando você falou. Mas eu acho que nessas 3 semanas me deu uma certa forma, além do fogo nos olhos, né? Me deu um alívio que eu sabia a matéria, sabe? Porque a gente estava revisando tudo. Então, nas aulas, eu tava vendo aquilo e, caramba, eu sei tudo. Eu vou conseguir... Tudo não, né? Mas Sim. você entendeu. Você sabia tudo. Você sabia tudo. Não se preocupa com isso. Mas, assim, me deu confiança, assim, como você falou. E essa semana também eu achei muito importante para podar como a gente vai escrever as respostas. Porque a UERJ tem muito isso. A UERJ você tem que seguir o padrão do gabarito. Tipo, às vezes a sua resposta pode até estar certa, mas se não está no gabarito, você pode levar um errado, sabe? Isso é o UERJ. Aí, essa semana eu acho que foi muito importante para isso, sabe? E assim, Matheus, o Bruno tinha comentado mais no começo do nosso podcast. Como é que foi a transcrição da prova? Porque você saiu e já fez aquilo que a gente fala para fazer. Transcreveu direitinho e tudo mais. Enquanto você estava escrevendo, você já estava percebendo seus acertos, seus erros? Como é que foi? Eu saí da prova já mandando áudio para mim com as coisas que eu escrevi, que vocês recomendam. E, cara, eu não sei, porque eu não olhei o gabarito. Tá? Eu fiz a prova realmente escrevendo Isso, exato. Tudo que eu achava que estava certo, sabe? Eu não tinha questões que eu pensava, pô, isso aqui pode estar errado, né? Mas, não sei, para mim tava gabarito, sabe? E como é que foi, Bruno? Uma prova de muita qualidade, assim, uma das melhores provas que eu peguei de escrita, de abordagem, de conteúdo. Eu falei isso para ele. Um notão, já foi um notão, e eu acho que faltou ainda ponto, assim, sabe? Óbvio que, enfim, a correção é sempre muito difícil de avaliar como é feita, mas um notão. Uma Quanto prova, que ele tirou? Quanto foi a nota que ficou? Não a que eu te dei. 16,75. 16,75. Mas, cara, a menor nota que eu dei pra ele era maior do que 16,75. Entendi. Entende? Então, assim... E aí, óbvio que, pensando na posição, a gente faz uma avaliação de acordo com riscos, né? Considerando que o edital pode aumentar ou abaixar a nota, a gente até tenta enxergar os problemas que os corretores viram para tentar chegar ali, né, naquela... Por que ele chegou naquela nota, entende? E eu falei para ele pedir revisão, porque o risco era baixíssimo, mas ainda assim, para ele avaliar, porque ele iria, provavelmente não, né? Iria ser chamado pelas nossas contas, e se ele perder esse ponto, como o edital prevê, poderia deixar ele fora das vagas. Mas ainda assim, ele pediu,
e não teve, né? Não teve mudança de nota. Tudo bem, foi aprovado, a gente já imaginava que isso fosse acontecer, mas tem coisas que a gente não entende e não tem nenhum tipo de julgamento. A prova, para mim, era uma prova que estaria partindo de 18. Entendi. Entende? Então, assim, muita qualidade, coisas batendo idênticas ao gabarito, sabe? Uhum. Não me deu trabalho. Tem coisas que as provas que a gente pega às vezes na transcrição, e quando a gente vai fazer a correção, elas dão um trabalho, porque assim, tu fala, pô, tu lê o texto e tu fala, pô, mas como é que ele chegou a isso e como o corretor vai avaliar, qual é... Não me deu nenhum trabalho, assim, porque era uma clareza. muito claro, muito claro. A única coisa que para mim não foi clara foi a nota que foi um notão, porém não foi a nota que tinha que, na minha opinião, claro, na minha humilde opinião, teria que ser. Mas enfim, isso pouco importa também. Porque tá lá, médio R, feliz da vida. Ótimo. Cara, isso é muito bacana. Novamente, parabéns por ter conquistado a tua aprovação. Queria pedir pra você deixar uma mensagem, cara, pra alguém que tá te assistindo aí, que tá na esperança de passar, que tá estudando, batalhando. E pode falar o que você quiser, de verdade. Pode ser uma palavra, uma frase, o que você quiser. Pô, confia no processo que vai dar certo. Sério, só confia no processo, segue o que estão te falando. O Mini te dá muito material, te dá muito recurso, você tem muito acesso com os professores. Tira suas dúvidas, não deixe nenhuma dúvida passar. E é isso, basicamente. Matheus, muito obrigado, cara, por participar, por ter ofertado seu tempo pra gente, pra quem tá acompanhando. E pra acabar, a gente tem uma surpresa pra você aí. Você tá no arquivo confidencial. Mesmo antes da gente começar a se falar direito, quer dizer, de você falar comigo, né? Eu sempre te admirei, ainda admiro, porque você ficava todo dia sentado naquela cadeira, fazendo todos os exercícios. Inclusive durante o intervalo entre as aulas, você não saía, você ficava lá fazendo exercícios. Você fazia todas as apostilas, não sei como você fazia. Então, de certa forma, pra mim, a sua aprovação era garantida, porque eu te admirava demais. Eu pensava, cara, se esse maluco não passar, ninguém passa. E também eu sonhei. Eu cheguei a sonhar que você passou pra UERJ. Eu te admiro muito. Você mereceu. Beijo. Por exemplo, foi um garoto muito esforçado, muito dedicado. E parabéns por ter passado em medicina. Fala, Matheus, tudo bem? Só passando aí para mandar minha mensagem de carinho, parabenizar você de novo pela aprovação em medicina. Eu pude acompanhar você aí durante um tempinho nessa sua trajetória. E eu acredito que para atingir o sucesso você tem que fazer alguns sacrifícios, eu sei que você fez bastante. Então, meus parabéns aí pela coragem, pela aprovação e pode contar comigo sempre. Um grande abraço, Matheus. Parabéns. Então, só que eu tô passando aqui só para dizer que eu não poderia estar mais orgulhoso de você. Que é um privilégio de poder te chamar de amigo, e ainda mais que isso, irmão. Então, valeu. Tamo junto, Matheus. Oração. A gente nunca teve dúvidas de você passar. Eu falei isso com você uma vez já. Se tinha uma pessoa que eu achava que levava pra passar em medicina, de todo mundo que eu conheço, era você, cara. E tu passou. Oi, meu amor, não tenho nem palavras para dizer o quanto que eu tô orgulhosa de você. Eu sei que você batalhou muito por isso e passar numa universidade pública é uma conquista gigantesca. Estou muito orgulhosa. Eu sei que você abriu mão de muita coisa para você estar no lugar que você está agora. Viu? Muito sucesso para você. Te amo. Oi, Matheus, passando aqui para te parabenizar pela sua conquista. Eu sei que você se dedicou muito, lutou demais por esse momento. E eu quero que você saiba que eu tenho muito orgulho de você. Eu tenho certeza que você vai se tornar um ótimo profissional. Um beijo das suas irmãs. Oi, Matheus, passando aqui para te parabenizar pela sua conquista gigantesca. Que eu sei que teve muito esforço e estudo envolvido, mas que no final valeu a pena. Parabéns! Oi, Matheus, passando para parabenizar por essa conquista, tá? Valeu a pena, tá vendo? Muito estudo, mas agora pode relaxar um pouquinho e curtir. Agora é aluno de medicina. Parabéns! Oi, Matheus, parabéns, meu médico, que logo, logo estará atuando. Você alcançou o seu objetivo. Eu nunca conheci um menino mais empenhado do que você. Você estudou e valeu a pena. Parabéns, meu amor. Um beijo muito grande da tia Carminha e o tio Ricardo, que era médico, deve estar feliz lá de cima, vendo você perseguindo o seu sonho e alcançando o seu sonho. Beijos, meu amor. Filhado, querendo te dar um beijo, falar que eu tô muito, muito, muito orgulhosa de você. Todo o seu esforço foi
recompensado, não é? Parabéns que você agora é um estudante de medicina da UERJ, mais um UERJiano da família. Ai, muito feliz, você também vai ficar muito feliz com esse seu curso, vai poder cuidar de mim quando eu estiver velhinha, você e Laura, né? Laura daqui a pouco tá aí sendo sua caloura, tomara, já pensou? Tio Ricardo ia estar muito feliz trocando figurinhas com você, falando sobre o curso. Muito beijo, tá? Muito feliz por você. Oi, Matheus, meu afilhado querido. Eu venho aqui para dizer o quanto eu tô orgulhosa de você, o quanto você é merecedor de ingressar nessa faculdade de medicina. Você se esforçou tanto, se dedicou tanto, e eu tenho certeza que você vai ter uma carreira brilhante. Eu tô na maior torcida, tenho muita fé em você. Meu neto amado, orgulho da vovó, sucesso, meu amor. Te amo. Oi, Matheus, tudo bem? Tô aqui para dizer que eu tô muito orgulhosa de você. Você foi brilhante, tá? Que você tenha uma carreira de muito sucesso e eu tô muito feliz que agora eu vou ter o meu médico, Matheus. Um beijão. Oi, filho. Tenho muito orgulho de você. Eu tenho certeza que você vai ser um médico incrível, que se preocupa genuinamente com seus pacientes, que busca sempre os melhores resultados, né? Porque estuda cada caso, porque você é assim, é da sua natureza. E eu desejo que seja uma trajetória maravilhosa, que você seja muito feliz nessa nova fase que se inicia. Vou estar sempre do seu lado, sempre vibrando por cada nova conquista. Beijo. Oi, meu filho. Parabéns mais uma vez pela sua conquista. Foram momentos difíceis, muita relação. Teve uma determinação enorme tua, teve todo o apoio do curso Mini para que no final desse certo. Muito bom, né? Agora uma nova fase na sua carreira, você seja um médico brilhante. Papai sempre acreditou no seu potencial, tá? E estou muito orgulhoso. É isso, essa é uma surpresa, uma lembrança que a gente queria fazer para você. Te agradecer por sempre fazer parte da história do Mini. É uma honra de verdade. E parabéns novamente, meu cara. Obrigado. Falou, Bruno. Conte sempre com a gente, o que você precisar. Você sabe que tem uma casa e uma extensão da sua família aqui desse lado também. A gente vai estar sempre de braços abertos aí para tudo que você precisar. E aparece lá que de vez em quando para visitar a Amandinha aí, que vai precisar aí, obviamente, do seu apoio também, né? Junto nessa jornada. Obrigado, Matheus, por ter vindo. Obrigado. A gente que agradece. E é isso, pessoal. Esse foi mais um Anamnese da Aprovação. Já sabe, se você gostou, deixa o like, comenta aí, manda parabéns pro Matheus. Compartilha com algum amigo que tá vivendo essa fase do vestibular para medicina. E tamo junto. Um abraço e o Mini somos nós.